Parece quando chove, né? Acho que a esperança é tanta de aumentar a chuva que a gente lota as casas espíritas para vibração e para o céu, né? Então, sejam todos bem-vindos. Estou me sentindo bem-vinda também, que fazia tempo que eu não vim aqui. É a minha casa, estou muito feliz e muito emocionada. É muito bom mesmo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu reino não é desse mundo. Quando a gente fala em reino, né, a gente pensa em palácios aqui na terra, riqueza, nobreza, sangue azul. A gente pensa nessas questões materiais. Mas essa fala de Jesus, ela é muito significativa para nós. E o Allan Kardec se utilizou do capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo para poder desenvolver um pouco mais sobre esse texto. E ele dedica parágrafo para falar isso. Esse assunto é tão importante, resume a doutrina de Jesus. Então, por isso que eu vou colocar no início, que é para chamar a atenção e todos nós nos preocuparmos em absorver e nos aprofundarmos um pouco mais nesse ensinamento. Durante as primeiras pregações de Jesus, ele descia de Jericó a Jerusalém e cruzou com alguns sacerdotes e pensadores ociosos e alguns orgulhosos. Um deles, chamado Anã, questionou Jesus: o que você faz por aqui? Ele disse: eu vim instaurar o reino dos céus no coração das pessoas. Mas o Anã, muito orgulhoso, prepotente, continuou questionando Jesus e disse assim: mas tem algum príncipe desconhecido por trás de você? Quem que está te amparando? Onde estão seus amigos? E ele disse: os meus amigos chegarão de toda parte. E o Anã continuou: mas você conhece Roma? Conhece Atenas? Ele disse: eu conheço a vontade do meu Pai que está no céu. Essa história está no livro Boa Nova, capítulo 3, Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Ele detalha esse início das pregações de Jesus. E como a gente vê, não foi fácil, porque já estava sendo provado por esses sacerdotes que queriam testá-lo, mesmo sem saber muito mais sobre ele. Mas ele já deu a dica logo de cara: eu vim trazer o reino de Deus para o coração das pessoas. O reino dos céus, tá? Tá dos dois jeitos nos evangelhos. Mas aí não bastou, nós precisamos achar a frase que é o assunto da nossa palestra. Quando Jesus foi ter com Pilatos, Pilatos falou para ele assim: vós sois rei. Ele disse assim: o meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, a minha gente vinha me salvar e não me deixaria cair nas mãos dos judeus. Aí ele confirmou: então você é rei? Você que está dizendo. Eu sou rei, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. E aqueles que fazem a vontade do meu Pai seguem comigo. Mas de fato, qual é o reino de Jesus? O que Jesus quis dizer para Pilatos quando ele disse: o meu reino não é desse mundo? Se a gente já viu que desde que Jesus nasceu, ele não veio mostrar um reinado material para nós. E não obstante algumas pessoas estivessem esperando esse Messias chegar em castelo, em cavalos, com riqueza, com tropas, nasceu numa manjedoura. E pensem a dificuldade do seu pai José ter que colocar sua esposa gestante para ter um bebezinho junto com os animais, sem uma condição mais intensa de higiene e conforto. Mas precisava ser algo enfático para chamar a nossa atenção a respeito da humildade e da projeção que Jesus queria trazer para nós de como é o reino dele. Não é um reino de ostentação, não é um reino de poder e beleza física, é beleza espiritual, é caridade, é amor, é um reino que vai muito além do que muitos dos nossos momentos na nossa vida atual, nesse planeta de prova e expiação. O planeta de Jesus, na verdade o planeta não, né? O mundo a que Jesus se referia é o mundo espiritual. É o mundo referente à vida futura. Por isso que o Kardec disse que é tão interessante. E o Allan Kardec, com o Espiritismo,
eles vieram aprofundar para a gente todo esse significado. Por quê? O Allan Kardec, questionando os espíritos com médiuns do mundo todo, obteve respostas dessa vida futura, desse plano espiritual. Ou seja, eles vieram testemunhar para o Allan Kardec como que é a vida após a morte. A vida continua. Como que é a nossa vida futura? A gente se apega nela ou não? Jesus já disse que sim, porque se ele indicou para a gente que o reino dele não é desse mundo, é para a gente esperar que nós vamos alcançar, que é o nosso processo de angelitude, que vamos ficar em esferas espirituais maravilhosas, onde todos cumprem 100% a lei de Deus, pensam em amor, se ajudam, não tem mais orgulho, não tem mais egoísmo. Mas a vida futura, é tão futura assim mesmo, só quando a gente chegar na angelitude? Não, porque nós temos também as nossas próximas reencarnações, que são nossas vidas futuras. E tudo que fazemos nessa vida, tudo que fazemos no plano espiritual vai se projetar nas nossas próximas vidas. E vamos abraçar a nossa causa e efeito. Aquela lei que opera sozinha, que a gente sabe disso, né? Toda vez que alguma coisa dá errado, a gente lembra dela, né? Mas ela também funciona quando as coisas dão certo. Então, esse é o ensinamento de Jesus. Porque se a gente se apegar somente às questões materiais, se a gente pensar como os materialistas, que a vida acaba com essa vida, ou que o nosso espírito é criado no momento do nosso nascimento, e que nós não temos ligações entre nós, qual sentido faria de eu ser bom? Por que eu vou te ajudar? Porque se não tem outra vida, vai acabar aqui, se vira. Eu vou fazer tudo só para mim. Azar o seu que não conseguiu. Então, não faria sentido para a nossa mentalidade ainda pequena, como Jesus falasse para a gente assim: amem, ajudem, façam caridade. Para nós ficaria vazio. Mas quando a gente pensa nessa vida que vai chegar, nas nossas próximas reencarnações, na vida no plano espiritual, que nada mais é do que uma projeção da nossa própria vida aqui na Terra, que a professora Sandra falou hoje no curso, né, Sandra? Então, nós temos que nos preocupar com a nossa conexão atual, que vai levar para a nossa vida espiritual e que vai levar também para as nossas próximas reencarnações. Tá, a gente já descobriu então essa primeira parte. Mas o que mais Jesus falou para nós, para dar as dicas para a gente alcançar esse reino dos céus? Primeiramente, a gente tem que compreender que ele está em nós, dentro do nosso coração. Que a gente consegue perceber esse reino dos céus através de um estado de espírito de serenidade. Através do equilíbrio, através da paz, é quando nós sentimos o reino dos céus dentro de nós. Porque ele não é algo material. O reino dos céus, ele também pode ser encontrado nas nossas ações de amor, nas nossas ações de caridade, nas nossas ações do bem. Mas também, vinde a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que delas se assemelham. Tá, ganhamos mais uma dica. Vamos nos assemelhar a uma criancinha, na pureza de sentimento, na hora que ela refaz o castelinho de areia que a onda do mar destruiu, quantas vezes forem necessárias, sem blasfemar a força da natureza. É quando a criança olha para a chuva abençoada, ao invés de falar que vai estragar a chapinha, lá dança e brinca. É quando a criança perdoa o amiguinho 1 minuto depois de ter sofrido uma ofensa. É essa pureza de coração. Esses são os mansos, são os pobres de espírito que Jesus disse para nós. Não pobres financeiramente, mas pobres de orgulho, pobres de egoísmo, que são singelos e puros como uma criancinha. Mas o reino dos céus também pode ser comparado a um grão de mostarda, uma das menores sementes que vira uma das maiores árvores, que dá sombra, proteção para os animais e também dá o seu fruto.
É a semente do reino implantada dentro de nós, que nós temos que alimentar com a água viva que vem de Deus, com o pão que nós pedimos em toda oração do Pai Nosso. O nosso pão do Espírito, o nosso pão da alma e também o alimento físico, porque não podemos desprezar o nosso corpo. Mas o reino dos céus também pode ser comparado com o fermento que a mulher colocou na farinha para fazer levedar o pão, para o pão crescer, ficar fofinho. Mas se a gente usa o fermento errado, né? O pão não vinga, dá alguma coisa, dá uma zebra lá, não vai dar muito certo. Mas quando é o fermento de Deus depositado dentro de nós, empurrando a gente para cima e falando assim: você consegue, eu confio em você, nas suas capacidades, nas suas virtudes. O meu fermento está dentro de você porque você é a minha centelha divina. Reconheça a sua divindade e vai identificar o reino dos céus no seu coração. Mas Jesus não parou por aí, tem muitas parábolas, eu não vou falar todas, mas eu não acabei também. Porque o reino dos céus pode ser comparado a uma plantação de trigo, onde os trabalhadores deram aquela cochilada no vigiar e orai, eles dormiram. E o inimigo foi lá e jogou as ervas daninhas, que são o joio, que poderiam acabar com toda a plantação. Logo que eles perceberam, eles falaram para o dono da plantação assim: vamos retirar, porque vai matar o trigo e a nossa produção. E ele disse: não, porque se nós tirarmos agora no início, nós corremos o risco de arrancar o trigo junto. Espere o momento certo. Quando eles crescerem, vamos identificá-los e assim arrancaremos. O joio vamos amarrar em um feixe e queimá-los. E o trigo vamos depositar no celeiro do dono da plantação. Alguém já ouviu a cada um conforme suas obras? Então vai esperar crescer para se manifestar. Mas enquanto cresce, a gente se aprimora, a gente se arrepende, a gente se melhora e a gente não precisa ser eliminado. Mas Deus vai eliminar? Vai queimar todo mundo? Não, é o abraço da causa e efeito, que a gente vai abraçar as consequências daquilo que a gente fez durante toda a nossa vida e das outras vidas também. E uma parábola que eu gosto muito para desenhar o reino dos céus, ela é mais completa e é uma relação que nós estamos esperando muito acontecer, né? E numa festa, o rei resolve chamar as pessoas para irem numa festa das bodas do seu filho. E ele fala para os seus servos assim: vão convidar as pessoas, os convidados, para a nossa festa. Eles foram. Aí as pessoas não quiseram ir. Estava ocupada demais com a vida pessoal. Estava ocupado demais com o egoísmo. Estava ocupado demais com a própria vida, e onde já se viu ir numa festa. Tá bom, então, agora servos, vocês vão novamente. Mas vocês vão dizer para eles o que eu vou servir. Vai ter um vinho, os animais, o banquete que vai estar aqui, a recepção. Conta para eles. E os servos foram. E ninguém foi novamente para a festa. E alguns ainda mataram os servos do Senhor. O Senhor ficou irado. Falou: vai matar todo mundo agora. Vai destruir a cidade. Eu vou eliminar todos esses que mataram os meus servos. E agora, servos que sobraram, convidem a todos que vocês encontrarem. Vão nas encruzilhadas e convidem todas as pessoas para o nosso banquete. E chegado o banquete, estava cheio, mas o Senhor andava entre as pessoas, e entre elas ele notou que um deles não vestia a veste nupcial. Retira-te daqui e seja também sacrificado, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa é a parábola. Só para lembrar que Deus é de amor, não é o Deus que manda queimar, manda sacrificar, tá? É o caso e efeito mesmo. E nós fomos convidados. Todos nós fomos convidados para essa festa do Senhor. Mas como nós fomos convidados? Aqui, ó. Hoje está todo mundo aqui. A gente tem falando de Jesus em rádio. A gente escuta falando de Jesus na televisão. Várias religiões.
A internet. Com a pandemia, o negócio da internet agora pipocou. Muitos estudos magníficos, muitos trabalhos online. Todo mundo falando de Jesus. Todo mundo querendo pescar homens para o reino de Deus. Todo mundo querendo dividir o conhecimento, dividir a palavra, para que mais de nós possamos comemorar nessa festa do Senhor juntos. Mas nós precisamos usar a veste nupcial, a veste do amor, a veste da bondade, a veste do perdão, da indulgência, da benevolência, aquelas definições do homem de bem. Então, gente, essas dicas são muito valiosas, que Jesus guardou em presentes, que são as parábolas para nós, para que a gente pudesse abrir esse presente no momento que a gente já tivesse uma consciência mais ampliada, no momento histórico e pessoal mais desenvolvido, com o Consolador prometido, que é o Espiritismo, para que pudéssemos compreender. E Jesus, muito esperto também, muito pedagogo, ele não falava numa linguagem só, igual ele falou dessas parábolas, mas ele também deu outras dicas para nós alcançarmos o reino dos céus. Capítulo 5, livro de Mateus, na Bíblia, o evangelista fala das bem-aventuranças. O que são os bem-aventurados? São os felizes. Bem-aventurados aflitos. Por quê? Deus e Jesus queriam ver a gente sofrer? Espírita gosta de sofrer? Não, unha encravada já é tenso, né? Imagina o sofrimento agudo na nossa vida. Então, bem-aventurados aflitos, que são aqueles que têm o saber sofrer. Saber entender que o sofrimento que a gente passa, de qualquer ordem que ele seja, é um remédio para o nosso problema. É um aprendizado, é uma linguagem que Deus se utiliza através dos nossos méritos, porque nenhuma doença, nenhuma dificuldade nos alcança, se não for justo que passemos por isso. Senão, que confiança teríamos no Deus? Que Deus de amor e misericordioso seria esse? Ah, Ele é misericordioso, então quer dizer que o que eu estou sofrendo é tenso, mas ainda é menos. É menos porque Ele é misericordioso. Mas bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí a gente pode lembrar do São Francisco de Assis: é dando que se recebe. Sede misericordiosos e receberão misericórdia. Aí também temos bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados pacificadores, que já se pacificaram e levam a paz para as outras pessoas. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça por causa do meu nome. Então, felizes aqueles que não desistem, aqueles que aceitam as dificuldades sem reclamar. Não quer dizer que a gente não vai sentir dor, que a gente vai sentir um pesar. Isso é inerente do ser humano, nós vamos sofrer. Nós ainda não somos de vidro para falar que vamos passar inertes de uma situação que trouxe intenso sofrimento para nós. Mas o grande lance está aí, a gente aprender com o sofrimento. Porque quando a gente aprende, ele cessa. Essa é a lição valiosa que Jesus trouxe para nós. Mas ele também teve uma outra linguagem. E essa, se a gente fosse fazer a leitura para os dias atuais, uma tradução moderna, eu diria que Jesus fez um upgrade nos 10 mandamentos. Ele fez um upgrade na lei dos Moisés, porque ele falou assim: já que vocês passaram de fase, a próxima fase tem que ser um pouquinho mais ampliada do que a anterior. Moisés disse para vocês: não matarás. Eu vos digo, não ireis, de irar. Então, ele não quer nem que a gente ire. Ele está querendo castrar os nossos sentimentos. Eu vou para o psicólogo, vou falar com o psicólogo. Não, gente, ele está mostrando aquilo que nós somos capazes de fazer. Antes, éramos animalizados, tínhamos instintos selvagens. Então, Moisés, querendo amenizar as leis
que tinham antigamente trouxe leis mais brandas, mas que aos nossos olhos de hoje ainda são severas. Então, antes eles matavam. E agora Jesus sabe que a gente tem a capacidade de só ficar nervoso, de só se irar. E o nosso próximo passo é administrar a nossa cólera, administrar a nossa ira. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre esse tópico, muito bem redigido, muito linda a mensagem. Então Jesus não está querendo que a gente pula a fase, Ele só está indicando as nossas próximas fases. Moisés disse: não adulterarás. Eu vos digo, não cobiceis. De novo, nem pensa, gente. Antes as pessoas realizavam, agora pensar já tem um ponto negativo na prova, -1 na média. Moisés diz para vocês: olho por olho, dente por dente. Já era brando isso, hein, gente? Porque antigamente, lá na época de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, quando alguém roubava um carneiro meu, eu podia ir lá e matar todos os carneiros da pessoa ou levar todos os carneiros para minha casa. Podia matar o ladrão, podia destruir a casa, a família. Então era meio desproporcional. Moisés, querendo atenuar o negócio, falou: então tá, roubou um carneiro, você vai lá e pega um carneiro. Vamos equilibrar esse negócio. Jesus veio falar para a gente assim: quando alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Para apanhar, a face do perdão, a face da bondade. É a face que Ele ofereceu para os verdugos dele, para os carrascos dele. E naquela época também, de Moisés, de Jesus, as pessoas acreditavam que precisavam levar uma oferenda ao altar, porque eles queriam agradar a Deus. Eles humanizavam Deus, então eles achavam que aquilo que eles gostariam de receber, Deus também gostaria de receber. Então, antes deles fazerem as orações, eles levavam uma oferta, que poderia ser um animal, poderia ser uma parte da plantação, alguma coisa que para eles fosse muito importante. Cá entre nós, a gente sabe que Jesus e Deus não fazem comércio, mas eles necessitavam desse processo para o exercício da fé deles naquela época. E sabendo disso, Jesus disse para eles: antes de vocês levarem uma oferenda ao altar, volte e se reconcilie com seu irmão. Falando também do perdão. E o Evangelho segundo o Espiritismo desenvolve isso e fala: faça enquanto você ainda está com ele aqui na terra, porque senão você vai ganhar um coleguinha espiritual indesejado. Então perdoe, porque também no Evangelho nos fala: quando perdoamos de coração, Deus não vai permitir que a gente seja provado com essa pessoa, com esse espírito, com essa criatura que nós tivemos alguma desavença. Mas o perdão no nosso coração, ele tem que ser sincero. É um perdão que tem que... não é bem esquecer as ofensas, apesar de haver essa indicação no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ainda não conseguimos esquecer, mas conseguimos não pensar, conseguimos não desejar mal. Esse é o nosso processo de perdão, esse é o nosso processo da nossa evolução. Moisés também disse: amai os seus amigos e odiai os seus inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazer preces por aqueles que vos perseguem. Tá, aí complicou. Se a gente já falou que tá difícil aí lidar com o inimigo, esquecer as ofensas, como a gente vai fazer? Naquela época tinha poucos sinônimos para as palavras. Então o amar poderia ser gostar mais, odiar menos ou amar mesmo. E o odiar no mesmo sentido, só que oposto. Então quando ele falou: amai os vossos inimigos, começa não odiando, começa não desejando mal, começa não desejando vingança, começa não desejando que a pessoa, não desejando as coisas negativas.
Então, nesse processo, a gente já consegue amar os nossos inimigos na medida que somos capazes da nossa evolução. Passo a passo, até chegar o dia de que vamos conseguir nos amar como Jesus nos amou. E esse foi o outro upgrade, porque amar o inimigo estava fácil. Amar o próximo como a si mesmo estava fácil, se bem que coitado do próximo, porque tem dia que a gente não se ama. Tem dia que a gente se flagela. Amar o próximo tem dia que não é amar muito não, porque tem dia que a gente não se ama. Mas foi uma referência muito próxima que Jesus trouxe para nós. Por quê? Nós somos o que temos de mais próximos de nós, sabemos o que nós queremos. Por isso que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. Uma medida de justiça, mesmo que não seja exata, porque ainda não somos perfeitos, mas é uma medida de justiça. A mesma medida que ele usou: amai o próximo como a si mesmo. Mas o próximo não ajuda, né? Bom, enfim, essa é outra história. Então, se amar o inimigo estava fácil, amar o próximo como a si mesmo estava fácil, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor desinteressado, o amor sincero de verdade mesmo, o amor que não levou rancor para casa quando o Anã questionou, não levou rancor para casa quando Pedro negou, mas ele era um discípulo e ele negou. Pois é, Jesus sabia da imperfeição de Pedro e gostou de Pedro mesmo assim. Jesus também não condenou seus carrascos e os perdoou até o último instante do Calvário. É assim que devemos nos amar, começando por nós. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente esquece de se amar. A gente esquece que também somos filhos de Deus. A gente pensa em tratar os outros como filhos de Deus, mas e nós? Quantas vezes nós chegamos para os nossos amigos e dissemos assim: força, você vai sair dessa, olha as suas virtudes. Mas qual vai ser o dia que nós vamos dizer isso para nós mesmos, antes da gente se mutilar, antes da gente se culpar? A primeira chance a gente tem que dar para nós. A centelha divina igualmente está nos outros, também está em nós. Jesus dizendo amai uns aos outros é para também nos amarmos. Não podemos pular essa parte, senão perderemos uma referência de amar o próximo como a nós mesmos. E como vamos alcançar amar como Ele nos amou? E uma doutrina repleta de amor, e uma doutrina repleta de benevolência. É isso que nós temos que praticar na nossa vida. É assim que nós estabelecemos a comunhão com Deus. É assim que nós nos desenvolvemos. É assim que conseguimos uma vida mais leve. É assim que nos respeitamos e respeitamos o próximo. Olha quanta riqueza que Jesus trouxe para nós conhecermos o reino de Deus. Porque Deus tem um plano muito especial para nós. E não dava para Ele reduzir esse plano em palavras. Então Ele resolveu demonstrar com Jesus. Ele trouxe Jesus como modelo, o protótipo do homem integral aqui na terra. O modelo o Filho do homem, o Filho da humanidade. É o Filho que Deus espera para toda a humanidade, com as características do homem de bem e muito mais. O Evangelho de Jesus, que nos leva para o reino de Deus, que mostra essa vida futura mais próspera para nós, ele tem que ser vivenciado. Não adianta buscarmos o reino de Deus se fugimos das leis de Deus, se fugimos de seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Afinal de contas, Ele é o nosso modelo e guia, e não é à toa. É o Espírito mais perfeito que passou aqui na terra. Como fala lá no Livro dos Espíritos? Esqueci a palavra. O Espírito Divino o animava. Fala assim no Livro dos Espíritos: o Espírito Divino o animava. E na Gênesis fala: se ele pudesse, Jesus,
Se ele fosse considerado um médium, ele seria considerado médium de Deus, porque não precisava de intermediários. E nós precisamos dele. E ele só falou de amor. E por mais difícil que seja na nossa vida a gente praticar um ato de amor, porque ainda estamos amarrados de rancor, de mágoa, de orgulho, egoísmo, vaidade, seja lá o que for, é o melhor sentimento que ele podia nos encantar. Não tem satisfação maior do que quando a gente vivencia o amor na nossa vida. E quando a gente tem uma troca, é automático o sentimento de bem-estar. É automático essa sensação de que estamos no caminho certo. Uma vez a Érica Federici falou numa palestra de Natal que me marcou bastante. Ela falou assim: muitas vezes a gente não sabe se a gente está indo para o caminho certo. Então escuta o seu coração. Se o seu coração estiver em paz e estiver tranquilo, você está no caminho certo. É quando a gente está em paz com Deus. É quando a gente está em paz com o próximo, paz conosco mesmo. Esse é o caminho. E lembra que eu falei no início que o Allan Kardec conversou com os espíritos? Nesse capítulo hoje do nosso estudo, número 2, o espírito que presta a comunicação lá no Evangelho é a Rainha de França. Ela fala assim, mais ou menos, vou falar sobre a minha emoção. Eu, rainha que fui aí na terra, considerava os meus inferiores muito inferiores. E achei que no momento da minha morte eu fosse chegar no plano espiritual arrasando com a minha realeza. E fosse continuar com o meu sangue nobre, mas o meu ledo engano. Nada assim aconteceu lá no plano espiritual. E quando eu olhei para cima, muito mais acima, todos aqueles que eu considerava como inferiores estavam acima de mim. E eu verifiquei que as moedas, eu verifiquei que os valores desse plano espiritual não são contados pela riqueza, pelos títulos de nobreza, mas pelas lágrimas que nós enxugamos, pelo bem que nós fizemos. E eu vos peço, quando vocês enxergarem uma pessoa que não identificou o caminho do reino de Deus, façam uma prece para essa pessoa. Gente, olha que fantástico, ninguém melhor mesmo que uma rainha aqui na terra para falar dessa experiência brilhante no plano espiritual. Com certeza ela deve ter passado por muitos conflitos lá para poder compreender, porque aqui ela tinha como certo essa realeza humana, essa realeza patrimonial, que não é a realeza de Jesus, que não é a realeza do mundo dele. E ela veio ensinar para a gente também esse caminho da bondade, esse caminho do amor e da paz. Então o negócio é não ser rico, o negócio é não ter riqueza, não ter poder. Deus não é contra o bem-estar, muito pelo contrário. O bem-estar que nós sentimos é um usufruto pelo esforço que nós fazemos através da nossa participação na lei do progresso e no nosso instinto de conservação. O André Luiz fala que o nosso corpo é nosso vaso sagrado e ele também é matéria. Se para evoluirmos precisamos reencarnar, e se para reencarnar precisamos do nosso corpo, e para mantermos o nosso corpo precisamos do nosso trabalho e necessitamos também do bem-estar psicológico. Qual o problema de usufruirmos o bem-estar? Mas o livro fala para nós o seguinte: o problema do bem-estar é o mau uso que a gente faz dele. Tudo na codificação espírita está lá. O que vale é a intenção, é o que está dentro do coração. Nós não devemos fazer como os ascéticos que maceravam o corpo porque achavam que somente a alma que era bom. Mas também não devemos fazer como os materialistas que esquecem da alma e só cuidam do corpo, dos prazeres do corpo. Tem um filósofo chamado Sirihan. Ele fala para a gente tomar cuidado com os prazeres, porque eles envolvem a gente de uma tal maneira que eles nos prendem e não nos permitem a realização do nosso dever. Então, o prazer é bom
E se sentimos, se Deus permitiu que todos nós tenhamos prazeres diante de tantas situações da nossa vida, a nossa grande lição é saber administrar. A nossa grande lição é fazer o bom uso. Porque não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Em outra leitura, ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Mamon representa as questões materiais da nossa vida. Quando damos privilégio a elas e abrimos mão das questões do espírito. O grande lance é saber administrar os dois lados. Porque eu não sou a Carla e esse eu vos apresento o meu espírito. Eu sou Carla Espírito. Somos todos juntos. Muitas vezes a gente fala, o meu espírito, dá a impressão que ele está sentado na cadeira conversando com a gente. Mas não, é tudo integrado. Se maltratarmos o corpo, ele vai refletir no nosso perispírito, que vai também afetar o nosso espírito. Mas se cuidarmos dele, se nós observarmos a vida saudável, inclusive a vida mental, a vida espiritual, nós viveremos em perfeita integração. E será muito mais fácil compreendermos e recebermos os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Será muito mais fácil nós reconhecermos o reino de Deus dentro de nós. Então, gente, o reino de Jesus não é desse mundo, mas é um reino que está esperando a gente. Nós vamos chegar lá, isso é uma certeza. Porque a lei do progresso, ela não para. Nós vamos progredir. Mesmo que a gente dê uma estacionadinha assim, que está gostoso assim, né? Mas a gente chega lá, a gente alcança. E vamos ser perfeitos, na perfeição relativa de Jesus. Nós vamos alcançar a nossa angelitude, nós vamos alcançar o bem. E vamos nos regenerar para contribuir com a regeneração do nosso planeta. Porque só se regenera quando temos seres regenerados. Então, que a gente aprenda a olhar para dentro. As nossas respostas estão dentro de nós. Afinal de contas, a lei de Deus está impressa na nossa consciência. Mas ela está em estado latente. Ela precisa ser alimentada. Através dos estudos, através da oração, através do trabalho no bem, através da caridade. E então teremos a maior dentro de nós a percepção de Deus. E nós vamos dizer, eu sinto Deus na minha vida. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 8, ele fala o seguinte, que Jesus é o nosso mensageiro das mensagens, das informações superiores. E que vai chegar o dia, ele fala como Deus falando para nós. Até vou ler, gente, para não ficar feio. Ele fala assim, Deus diz, colocarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles são o meu povo. Ninguém ensinará ao seu próximo dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Somos centelhas divinas? A lei de Deus está impressa na nossa consciência e o reino de Deus dentro de nós. Tamanha coincidência? E não existe coincidência? Então, gente, nós temos umas orientações do nosso chefe, do nosso Jesus. Lembrando que os nossos anjos guardiões e a espiritualidade amiga se faz sempre presente na nossa vida. E podemos contar com eles, tirar nossas dúvidas com eles. O inimigo não jogue o jogo para que o fermento de Deus, acreditando nas nossas potencialidades, não seja contaminado. E que a nossa semente de grão de mostarda não apodreça, mas sim cresça e frutifique. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Agradecer o convite da Érica e a espiritualidade que está sempre presente com a gente.
Pessoal, primeiro, quem precisar de livro, chegar aqui a biblioteca estiver fechada, é só falar com algum de nós ali no fundo, que a gente abre lá e pega para vocês, ou para emprestar, ou para comprar, tá? Às vezes vocês veem a biblioteca fechada ali e acho que não vai abrir, né? Mas é só comentar com alguém da gente aí no fundo que a gente abre. A Mocidade voltou, tá? Agora aos domingos, tá? A partir das 8 horas. Então, quem tem filhos a partir de 14 anos até os 20, assim quiser trazer, né? Ela fica aqui na sala 22. Então, é só trazer e pode levar lá, ou se alguém precisar, a gente acompanha, não tem problema nenhum, tá? Então, agora todos os domingos a Mocidade vai voltar a funcionar de forma presencial também, tá? E agora, então, vamos se concentrar que nós vamos aplicar o passe coletivo agora. Vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos agradecimentos ao alto. Pedir que Deus nos abençoe na sua infinita bondade. Agradecer a Ele pelo momento de estudo, pelo momento de aprendizado, que de todas as palavras proferidas possamos absorver um pouco desse entendimento, desse conhecimento. Agradecer a toda a espiritualidade presente que aqui se encontra. Deixar que nossos mentores, nossos anjos guardiões, nossos benfeitores nos intuam para o caminho do bem. Deixe a mente aberta, o coração aberto nesse momento, para receber todas essas energias que são emanadas pela espiritualidade nesse momento. Deixe seu coração aberto para que todos aqueles chagas, todo aquele sentimento ruim seja limpo, que possa abrir suas mentes, também fazer uma asepsia, uma limpeza. Deixe que a espiritualidade nesse momento aqui ampare-te, te oriente, que possam sentir essas energias vindos do alto, que elas descem sobre suas cabeças, tomam seus corpos, que o Pai, na sua infinita bondade nesse momento, está amparando a todo irmão com a sua necessidade, que nesse momento, aquele problema, aquela angústia, aquela dor que incomoda, ela está sendo amenizada, que possa receber essas energias para superar as dificuldades, os tormentos, para que possas te renovar, sair daqui melhores, sair daqui mais esperançosos, levando o amor, levando o carinho, essa paz e essa tranquilidade, que possamos todos mentalizar o Mestre Jesus nesse momento, como querido que está ao nosso lado para nos abraçar, nos acolher, nos amparar, que tenhamos Ele como aquele protetor, o irmão mais forte, que não deixa o mais fraco sofrer, mas que possamos estar abertos a isso, que possamos estar preparados para receber. Que Deus abençoe a todos, ao lar de todos, a todos aqueles que nesse momento passam por nossos pensamentos, que essas energias também possam chegar a eles, e que todos tenham um bom fim de semana, um bom início de semana, que Deus os abençoe, que assim seja.